aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Positivamente. Muito feliz com o nosso convidado mais que especial. Essa pessoa sempre esteve no meu coração, eu assisto muito, eu já aprendi muito nos meus momentos mais difíceis do meu deserto, que vocês conhecem. Se você não conhece, escuta lá o meu testemunho, porque eu passei por uma fase muito difícil na minha vida. E essa pessoa me ajudou demais. Ela me ensinou que eu estava no momento do casulo, né? Entre a lagarta e a borboleta. Eu estava no momento do casulo, agora acredito que eu tô começando a dar uma voadinha. Ele é o Thiago Brunet, seja muito bem-vindo ao Positivamente. Jess, que prazer estar aqui, que honra poder compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que esse tempo juntos vai nos ajudar mutuamente a crescermos em conhecimento, em graça e avançarmos, né, rumo ao nosso destino. Amém, amém. Eu tô muito feliz, Thiago, mesmo. Assim, até quando a gente conversou, eu falei pra ele é uma pessoa que eu admiro demais pelo seu conhecimento, mas também pela forma como você fala, como você comunica, inteligência emocional. Acho que todos precisamos, principalmente do Senhor, mas todos precisamos, entender as nossas emoções, entender a questão financeira, entender os nossos negócios. Não é só uma área da vida, né? Às vezes eu vejo que muitas pessoas ficam vidradas só num pilar. Eu gosto muito de falar, a gente tem que equilibrar o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Isso envolve muitas coisas, né? Mas só lembrando também, Jess, que todas essas coisas vêm do Senhor. Vem do Senhor, com certeza. O que a ciência chama de inteligência emocional, Sim. A Bíblia chama de fruto do Espírito. É a mesma coisa. Autocontrole na ciência, domínio próprio na Bíblia. Mesma coisa, não tem diferença. Eu fiquei chocada com isso, quando eu tava entendendo mais, né? Domínio próprio. Nossa, que bonito, domínio próprio. Domínio próprio é o quê? Autocontrole. Lógico. Né? Mas é muito legal, assim, porque é uma maneira fácil. E ele, gente, é teólogo, escritor, palestrante. Ele, assim, tem cursos incríveis. Eu já fiz, participei do Clube da Inteligência. Que legal. Eu gosto muito de estudar, principalmente nessa fase, Thiago, que eu tava sem entender muita coisa da minha vida. Eu achava que ia ser uma coisa e de repente não deu certo. E aí eu tava em crise. Eu mergulhei, assim, no meu no autoconhecimento. E conhecer a Deus para poder me conhecer primeiramente, né? Primeiro a gente conhece o Criador para poder nos entender. Mas os seus cursos e no YouTube também me ajudaram demais. Então eu sou muito grata. Bom, fico muito feliz. E acredito que você tem ensinado, impactado a nossa geração de uma maneira muito legal. Então, muito orgulhosa e muito grata. Eu espero que você que está aqui ouvindo esse papo saia inspirado, porque o nosso objetivo aqui é inspirar, é motivar. Aliás, uma das coisas que quando eu estava nesse processo de me entender, eu passei por um processo de coaching. E aí tinha que perguntar para as pessoas mais próximas quais eram as minhas qualidades e os meus pontos a desenvolver. Não era defeito, tá, gente? Pontos a desenvolver. E aí falaram positiva, animada, feliz. Aí eu, gente, mas então você é uma palhaça, né? Tipo, eu falava, o que eu faço, né? Tipo, o que isso tem a ver com o meu propósito? Eu ficava pensando, positiva, animada. Olha só, hoje estamos aqui com Positivamente. A gente está levando a palavra do Senhor para você de uma maneira positiva. Então é muito importante entrar nesse processo, né, Thiago? E eu vejo que você, falando um pouco mais da sua vida pessoal, você tem uma história muito legal, uma história de superação muito incrível. E é o que você sempre fala, que as pessoas se conectam mais com as suas superações do que com as suas vitórias, né? Então se você puder compartilhar com a gente, assim, um resuminho da sua superação para inspirar quem tá ouvindo. Eu sempre tive um sonho, desde criança, eu sempre me visualizei fazendo algo importante. Uau. Eu sempre fui um sonhador. Então, desde criança, por exemplo, com 8 anos de idade, meus pais... meu pai é militar da Marinha e era pastor também por vocação. Era militar por trabalho, né? E pastor por vocação. Minha mãe professora e pastora por vocação com meu pai. E com 8 anos de idade, meus pais sempre levaram a gente à igreja, mas eu lembro que eles levaram para te assistir um pastor que pregava inglês. E eu vi aquilo e eu falei, é mais ou menos isso que eu quero da minha vida. Eu quero mais ou menos isso aí. E eu lembro que eu recebi uma palavra com 8 anos de idade que eu iria para muitos países e tudo. Mas não era a minha realidade. Eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro, classe média baixa.
Meu pai se esforçava muito para botar a gente em boas escolas, então, em compensação, a gente não podia ter outras coisas, como tênis. Então, todo mundo ia de Nike, por exemplo. Eu não lembro a marca da época, mas devia ser Reebok, alguma coisa assim. E eu ia de Bamba, entendeu? Ia esses tênis que nem existem mais. Então, começou a surgir em mim um complexo de inferioridade, um grau de se comparar com os outros e também uma necessidade neurótica de aceitação. Não só por causa disso, de várias outras coisas. Por exemplo, com 9 anos de idade, eu percebi que minha cor era diferente. Então, eu nunca sofri um ato assim racista, mas eu já percebi diferenças. Na infância eu percebia, né? Eu lembro que uma vez eu fui no quartel com meu pai e aí eu me apresentei lá para o soldado que estava na porta para deixar eu entrar numa sala. Eu falei, não, é que eu sou filho do comandante Brunet. Aí ele falou assim, você não pode ser, você é preto e meu pai é branco. Nossa. Então, foi quando caiu a ficha, eu falei assim, ué, eu sou diferente. Então começou também uma necessidade de aceitação. Eu preciso me sentir aceito, porque eu estou me sentindo rejeitado. O ser humano, todos nós temos a necessidade, às vezes até neurótica, de aceitação. E o contrário de aceitação é rejeição. A pior coisa que você pode fazer é rejeitar uma pessoa, porque ela vai criar uma obsessão ou por você ou por outro tipo de coisa, ou seja, você vai fazer um mal muito grande à pessoa, porque a rejeição ela vai ao contrário da nossa natureza, que é ser aceito. Você pode ver que na passagem de Caim e Abel, Caim decide dar a oferta para Deus. Deus não pediu essa oferta. Ele falou, eu quero dar. Quando ele falou, quero dar, Abel, o irmão também falou, também vou dar. Só que aí Deus rejeita a oferta de Caim, aceita a oferta de Abel. Aí Caim vai e mata Abel. A pergunta é, quem rejeitou Caim? Quem rejeitou a oferta de Caim? Deus. Então por que ele matou Abel? Porque o sentimento de rejeição ele mexe tanto no seu emocional que quando você não pode matar quem te rejeitou, você mata o mais fraco. E esse matar aqui pode ser emocionalmente, como tem muitos torturadores emocionais por aí, muitos perseguidores, muita gente está descontrolada emocionalmente. E outros tipos, né, de morte, tem gente matando outros espiritualmente, com palavras, com decepções, com escândalos. Então, eu comecei nessa idade a absorver muitos problemas emocionais. Mas sempre fui um sonhador. Comecei a crescer e fui reprovado várias vezes na escola. Tem muita gente que fala assim pra mim, você é muito inteligente. Eu falei, cara, se você pegasse meu currículo escolar, né, você ia se decepcionar. Eu quase fiz mestrado de 7ª série, de tanto que eu repetia. Quase que eu fiz o mestrado pro doutorado ali de 7ª série. E estudei também em colégio público. Chegou uma hora que meu pai e minha mãe falaram assim, não dá mais, vou te botar na escola pública. E eu fiquei por alguns anos na escola pública, porque eu já não conseguia passar de ano. Caramba. Daí a gente descobriu que eu tinha um déficit de atenção, né? Que só na fase adulta eu fui tratar isso. Uau. Às vezes até hoje eu tô pregando, por exemplo, começa a movimentar alguém e fala, olha gente, eu não quero ser mal educado não, mas se você continuar movimentando eu vou esquecer o que eu tô falando aqui. Então tá para parar um pouquinho, né? Porque eu gosto de atenção, para mim não, é porque você vai realmente tirar, vai me distrair. Então eu comecei lutando contra as questões emocionais, depois do déficit de atenção. Problemas emocionais incluem várias coisas. Eu tinha ataques de raiva, eu era extremamente nervoso, impaciente eu sou até hoje, mas eu já consigo. Porque uma coisa impressionante na inteligência emocional, que o especialista em inteligência emocional não é perfeitinho, é que ele sabe reconhecer rapidamente o sentimento que está vindo, ele sabe qual é a solução, ele tem a caixa de ferramenta para aquele problema, ele resolve antes de externalizar isso. Muito bom. Então, eu sou nervoso, eu sou impaciente, tudo que eu era. Só que agora eu não externalizo mais, porque quando começa a surgir, eu tenho a caixa de ferramenta para resolver. Tá? Muito bom. Então, por assim, isso que é tão importante você saber, né, como você é. Você ter esse autoconhecimento para que quando começa você já... Identificar sentimentos e emoções teus e das pessoas que convivem com você é uma das principais características em quem quer ser especialista em pessoas, que é o nome de um dos meus livros, e especialista em inteligência emocional. Muito bom. Então, fui crescendo, sempre quis casar rápido, sempre quis. Então, eu lembro que eu tive um namoro que não deu certo, desisti por vários motivos, e logo depois eu fiz uma oração. Falei, Deus, a próxima pessoa que eu namorar, eu quero casar. E eu era muito jovem ainda. Quantos anos você tinha mais ou menos nessa época? Quando eu decidi casar, 22. É muito Casei jovem. com 24,
E eu falei assim, Pessoa focada, né? a próxima pessoa que eu namorar, eu quero casar. Então não deixa eu gostar de alguém que não seja para eu casar, né? E aí eu conheci Janine, já conhecia, na verdade, desde que ela era criança, porque ela era da mesma igreja que meu pai era pastor, só que ela era criança, né? Sou 6, 7 anos mais velho que ela, e eu era já adolescentezinho, ela era criança. E a gente se reencontrou, ela tinha 15 anos, eu 22, 21. Com 22 e ela 16, a gente começou a namorar, 15 para 16. Então passamos um processo assim bem legal, a gente teve que esperar ela fazer 18 anos para casar, porque na época tinha que ter um documento que a gente não tinha para casar antes dos 18. Casamos e assim que a gente casou, meu pai, que era o pastor da igreja, falou, vou te ordenar pastor. E me ordenou pastor. Eu nunca fui pastor de igreja, assim, né? E muita gente me chama de pastor hoje, apesar de eu nunca ter me apresentado como tal. Mas como eu fiz faculdade de teologia posteriormente, né? E fui ordenado um dia, é um título nobre, é um título que eu amo, porque de alguma forma eu pastoreio a alma, o coração das pessoas. Mas nunca foi meu foco. Eu abri uma empresa assim que eu casei desempregado, fui mandado embora 10 dias antes de casar. E é engraçado que muita gente fala assim, quando eu tiver com a minha vida toda organizada, eu vou casar. Ah, tá bom. Lá para os 50 você começa então a pensar nisso. Muito bom, muito tem bom. que casar e acabou. E construir junto é a melhor coisa. E a gente, eu e Janine... Eu recebo, viu, Thiago? Aqui, ó. Amém, irmão. Mas é mesmo, tem que casar e quanto mais rápido, melhor, e construindo junto, que é o que mantém mesmo, é o que solidifica a relação. Um amigo meu recentemente falou, vou separar e tal. Por quê? Porque ela gritou comigo. Eu falei, se você escutasse as confusões que já teve lá em casa antigamente, ou seja, por que o que se faz os outros separar e pra gente, a gente se pedia desculpa e dormia normalmente? Porque a gente construiu junto. É muito difícil separar o que se foi construído junto. Porque existe um elo de amor muito forte, um elo de respeito muito forte, existe uma conexão espiritual muito forte. Então, esse é o conselho que eu dou, né? Então, casei com Janine, abrimos uma empresa de turismo, começamos a trabalhar muito e tal. E aí vieram as crianças. Tá ligado com o sonho dele, né? Que ele viu o cara pregando inglês. Não, tá ligado. Eu gostava de viajar. Então, com 18 anos, assim, uma parte que eu pulei, com 18 anos, surgiu uma oportunidade para eu morar na Europa. Porque alguns amigos de infância da minha igreja foram para lá. Os pais eram pastores, foram enviados como missionários. Falei, Thiago, olha, tem aqui vaga para músico, tem vaga para um monte de coisa. E eu fui, fiquei 2 anos entre Itália e Suíça. Ah, que legal. O que eu não sabia é que ia ser muito penoso emocionalmente ficar longe dos meus pais, ter que ficar independente aos 18 anos, de eu ter que me virar. Então eu comecei a trabalhar com várias coisas lá, tipo lavar tapete, tudo que eu tivesse que fazer para ter o sustento. Porque eu ligava pro meu pai, tem que mandar... Na época, na Itália não era nem euro, era lira italiana. Nossa. Vai ter que mandar lira italiana. E aí meu pai, mas Thiago, não tem como, porque e tal... E era uma complicação, eu falei, não, eu tenho que me virar. Muito bom. Então, aquilo ali foi uma escola emocional para mim, de amadurecimento também. Acho que acabou me fazendo assim virar homem, mas despertou em mim também o desejo de coisa boa, de querer conhecer o mundo. Muito bom. E tal. Então, eu tive uma experiência depois como vendedor de várias coisas, acabei terminando vendendo passagem aérea. Foi aí que eu fui mandado embora, eu era funcionário. E aí, quando eu fui mandado embora, 10 dias depois, eu casei com a Janine. Ela ainda estudava. Então, ela acordava e ia pra escola. Olha que louco. Ela acordava, botava o uniforme e ia pra escola. Gente! Né? E eu acordava e não sabia o que ia fazer. Eu falei, o que eu vou fazer? Né? Então, a gente estava endividado, morando de favor, numa casa do meu pai. E eu estava assim, Deus, o que eu vou fazer, né? E eu tive a ideia de começar uma agência de turismo, foi bem sobrenatural, porque para levantar um dinheiro, eu sempre trabalhei com estúdio quando eu era garoto, né, estúdio de gravação. Eu liguei para o dono do mesmo estúdio, essa é a importância de você entrar no lugar e quando for sair de porta aberta. É verdade. Você sempre vai poder voltar. Eu liguei e falei, você não consegue uma vaga para mim só por um tempo para eu levantar um dinheiro, eu acabei de casar, e claro, de madrugada. Aí eu falei, tá bom. Então eu ia lá de madrugada, gravava para ganhar, não lembro, 70 ou 80 reais a noite. E ficava lá na mesa de gravação a noite toda, a madrugada toda. Mas levava sustento dentro dos nossos apertos. Dentro dos nossos apertos eu levava um sustento para casa.
Até que, numa dessas gravações, eu conheci um cara que foi levar a esposa para gravar. E ele falou assim, rapaz, eu sou pobre e tudo, mas eu acabei de ganhar uma herança e não sei o que fazer com essa herança. E Deus me falou que você tem uma ideia. Eu sempre acreditei nas intuições espirituais, nas palavras proféticas, porque sempre deu certo para mim. Então, o cara sentou do meu lado e falou, olha, Deus me falou que você tem uma ideia. Eu falei, eu tenho. E eu dei o nome da agência, eu tinha tudo desenhado já. Eu sempre fui muito bom de botar no papel. Quando eu falo que é muito bom de fazer isso, é que eu sempre fiz, né? Concretizar, eu né? sempre fui bom de... Assim, eu tive uma ideia, eu botava no papel, tá aqui, o projeto tá pronto. Se um dia Deus quiser, tá aqui. E aí ele falou, você tem ideia? Eu falei, tenho. Mostrei pra ele, ele falou, gostei. Então, nunca mais me esqueço. Ele entrou com R$60 mil na época. Caramba. Eu ganhava R$70 por noite, então era muito dinheiro. E começamos a agência de turismo nos fundos da minha casa emprestada, que eu morava emprestada. Não vendemos nada em 3 meses. E ele falou, cara, eu quero sair, isso é muito ruim. Você tem como devolver o dinheiro e eu vou comprar um táxi, sei lá. Eu falei, olha, me dá um tempo. Aí ele saiu da sociedade confiando que eu ia devolver. Quando ele saiu da sociedade, e ele é meu amigo até hoje, abraço Marcelo, obrigado pelos 60, já devolvi. Quando ele saiu, Deus começou a prosperar a agência. Nossa! E aí a gente entendeu que Deus usou ele, mas não era a vontade de Deus e nós estávamos juntos. Aí rapidamente eu devolvi o dinheiro e comecei a agência começou a crescer. E em poucos anos a gente tornou a 3ª maior empresa no segmento no Brasil. Caramba! E aí quando a gente estava bem grande assim, fazendo coisas muito grandes, do tipo a viagem do Dr. Augusto Cury para ensinar a inteligência de Jesus em Israel, foi a gente que fez. Que a demais. Viagem da Florida Christian University para Dubai para ensinar sobre empreendedorismo, foi a gente que fez. Então, quando a gente já estava nesse nível, eu estava em Nova York com a minha esposa e eu recebi uma ligação de um sócio que eu tinha que me ligou e falou assim, volta para o Brasil agora que a gente está quebrando. Eu falei, como assim a gente está quebrando? Ele falou, virou tudo de cabeça para baixo, o dólar subiu, 87 grupos nossos foram cancelados, eu saía com 100 grupos por mês para Israel. Ele falou assim, volta porque deu um problema, a gente recebeu o processo pela primeira vez, está tudo dando errado. Eu peguei o avião, voltei de Nova York, e quando eu cheguei a empresa já estava de cabeça para baixo e eu não consegui recuperar nada. E eu, desesperado para manter o bom nome, que foi o que meu pai me ensinou, comecei a vender o patrimônio que eu tinha para ir pagando as coisas. Tecnicamente eu recebi num dólar de 1,80, vários grupos, e o dólar pulou por causa de desses negócios de dólar, pulou para 3 e pouco, dobrou. Então, eu recebi, vamos botar aqui números, 3 mil reais, mas estava devendo 7 mil agora. E muitos grupos começaram a desmarcar porque, ao mesmo tempo, veio uma guerra entre Israel e Palestina, Israel fechou as fronteiras e todo mundo começou a pedir reembolso. Meu Deus. Então, o que eu entendi? Hoje eu entendo, e eu prego sobre isso, quando tudo dá errado na tua vida, só pode ser Deus. O inimigo não consegue tocar em tudo. Eu dei uma brecha no marido, ele vai tocar naquela área, ele não vai tocar em tudo, ele não consegue. Muito bom. Quando tá tudo dando errado, é Deus, só Deus tem poder de tocar em tudo. Então, em Jó, a vida de Jó. E quando eu percebi que eu estava perdendo tudo, na época eu não tinha esse discernimento, eu falei, o que eu fiz? Eu comecei a duvidar de Deus, Deus não existe. Como é que eu estou perdendo tudo de um dia para o outro? Aí os amigos começaram a desaparecer, eu basicamente fui expulso de quase todos os lugares que eu frequentava, até a própria igreja que eu frequentava na época. Nossa. Né? Foi uma coisa muito estranha, comecei a ser caluniado, perseguido, processado. Tive que ir a mais de 40 audiências. Eu nunca na minha vida tinha entrado num tribunal, mais de 40 audiências. E era muita injustiça, muita coisa. Aí eu queimei todo o patrimônio que eu tinha construído até ali e tive que recomeçar do -0. Então, isso você tinha quantos anos? Eu tinha 30 anos, 32 anos. Olha aí, gente. 32 anos. E tem um monte de gente achando que tá velha pra começar alguma coisa, pra fazer alguma coisa. O Thiago Brunet, que as pessoas conhecem, pelo menos que algumas pessoas conhecem, ele começou dos 33 para os 34 anos. Olha só. Antes dos 33, 34 anos, eu não tinha ideia do meu propósito. Eu vivia
sobrevivendo. Eu vou ali, vou fazer o que... Atenção, Brasil! Atenção para este momento. Porque é tão importante você falar isso, sabe, Thiago? Porque as pessoas olham o feed do Instagram, os livros Não tem ideia do vendidos, processo. Não tem ideia do processo, não tem ideia do que passou, sabe? E muita gente fala, não, porque eu tô velha. Cara, com 33 anos como ele, começou a entender, sabe? Então você que tá aí, para de achar que você é velho, vai atrás, vai se conhecer, vai buscar do Senhor e cria vergonha na cara. Né? E aí, ali eu fiquei 9 meses trancado em casa, depressivo, imagina, tal. Tive que entregar tudo, fui morar de aluguel num lugar muito vergonhoso pra gente. Eu não podia nem receber ninguém em casa. E a gente só chorava. Eu e minha esposa, a gente só chorava sem saber o que estava acontecendo. Eu lembro que eu tinha um amigo, que é muito meu amigo até hoje, que ia lá em casa, tipo 5 horas da tarde, levava 2 pãezinhos franceses, a gente fazia um café. Meu Deus! Eu tô falando de 6 anos, 7 anos atrás, 6 anos atrás. Chocante. E conversava comigo, isso vai passar. Meu pai ia lá, orava por mim. E nesses 9 meses eu fiquei com muita raiva de Deus e comecei a ler a Bíblia para falar assim, eu vou desmentir isso aqui. Caramba. Porque se isso fosse verdade, eu não estaria passando toda essa humilhação. E aí eu comecei a ler a Bíblia com raiva, sabe? Frustrado com Deus. Eu falei, eu vou provar que isso é mentira. E cada vez que eu li a Bíblia, e eu lia assim muito, não tinha nada para fazer, né? Ficou 9 meses. Eu lia meses. muitos capítulos por dia. E aí eu começava a ser confrontado, mas isso aqui eu nunca fiz. Mas isso aqui eu nunca tinha visto. Mas isso aqui eu nunca pratiquei. Aí eu fui entendendo que a vida que eu levava era uma vida de doutrina e religião, não era uma vida de prática de princípios. Por isso que hoje eu prego muito sobre princípios, porque eu entendi que o que me fez viver as maiores decepções e perdas da minha vida foi quebrar princípios, porque seguir a religião eu sempre segui. Entendi. Então, a gente quer botar a culpa em Deus em coisas que, na verdade, a gente não fez, deixou de fazer. Então, eu comecei... Salmos começou a fazer sentido para mim. Você vê um homem poderoso como Davi orando, Senhor, eu queria ter asas para voar como uma pomba e desaparecer. Senhor, minha alma está na angústia, meus inimigos me perseguem sem causa. Você não consegue imaginar um homem tão poderoso como Davi, segundo o coração de Deus, falando isso, até você passar. Quando você passa, você fala, opa, eu tô me identificando com isso aqui. Provérbios começou a fazer sentido. Eu falei, caramba, eu quebrei por um monte de princípio que está em Provérbios e eu não pratiquei. Então, naquele momento, sem perceber, Deus estava me formando um comunicador, um pregador. Porque começou a entrar, debaixo de uma experiência de dor, um propósito muito grande. E eu lembro que eu me ajoelhei e falei, Deus, se você me levantar, ninguém que passar pela minha vida vai sofrer o que eu sofri. Eu vou ensinar essas pessoas a não passarem pelo que eu passei. Por isso que hoje eu falo muito de vida emocional, vida financeira, porque foi o que mais me machucou. Né? E de espiritualidade, porque eu duvidei de Deus. Né? Então, começaram a acontecer vários milagres na minha vida. Eu acredito em milagre por causa disso, não porque me contaram, mas porque eu vi na minha vida. Então, eu falei, vou começar a escrever um livro, já que eu estou em casa. Eu sempre tive um sonho de escrever um livro. Vou começar a escrever. Muita gente caçou de mim. Eu mostrei para uma líder na época. Ela falou, mas você é um cara quebrado. Quem vai querer ler esse livro, né? E tal. Caçou muito de mim. E eu continuei escrevendo. E mandei para o Dr. Augusto Cury o que eu tinha conhecido ele na época da empresa. Das viagens, né? Mandei para ele. Ele me chamou para casa dele. Fiquei 3 dias... na cidade dele lá, e ele leu e falou, olha, tá ruim, mas você tem muito talento, você nasceu para isso aqui. Eu vou te ajudar, escreve que eu vou te ajudar. Eu escrevi, ele fez a indicação de contracapa do livro, me ajudou a construir a ideia de escritor que eu sou hoje. Lancei, e quando eu estava escrevendo o livro, duro, sem assim, condições nenhuma, eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, de uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, e falou, olha, tô sabendo que você está escrevendo um livro de desenvolvimento pessoal? Mas é com princípio bíblico, né? Eu falei, quem te deu o meu telefone? Foi o fulano. Ele falou o nome de um cara que eu conhecia. Aí ele falou assim, você tem como entregar aqui 600 livros? Eu falei, mas eu tô escrevendo ainda. Você apressa, porque eu vou depositar já na sua conta. Aí foi tipo assim, 20 mil reais. Imagina, tipo, eu quebrado. Assim? Eu falei assim, Deus existe. Deus existe. Agora,
uma coisa que é importante lembrar. Nessa semana, 5 dias antes, eu estava sem fazer nada em casa, esperando uma resposta de Deus. Eu falei, Janine, minha esposa, quanto é tudo que a gente tem? Aí ela falou assim, tudo que a gente tem é R$100. A gente ficou basicamente 9 meses comendo miojo. E eu sempre falo isso, que um dia eu vou escrever um livro chamado Um Miojo para Dois, que é a história dos 9 meses, eu e minha Janine, e minha esposa, em casa. Caramba! E ela falou, tem R$100, que é pra gente comer alguma coisa e tal. Eu falei, me dá esses R$100 aqui. Eu peguei, eu lembro que era 2 horas da tarde, um calor, eu morava no Rio de Janeiro. Fui andando pela rua e a primeira igreja que eu vi aberta, eu entrei. Tem pouquíssimas igrejas abertas para quem realmente está desesperado, tá? Porque não tem hora para você querer se matar, não tem hora para você estar em depressão e tal. Então, eu entrei numa igreja que estava aberta, tinha 7, 8 pessoas. Uhum. E o pastor que estava falando falou assim, eu fui criado na igreja, mas eu entrei na igreja com raiva, com R$100 no bolso. O pastor que estava falando assim, olha, eu entrei na hora da oferta. Nossa. Ele falou, talvez tudo que você tenha seja R$100. Aí eu falei assim, cara, esse cara não vai conseguir me enganar. Eu sou nascido na igreja, já conheço tudo isso. Esse R$100 é tudo que eu tenho. Aí ele falou assim, mas eu tenho certeza que você não quer trazer porque você acha que vai perder. Por que você, de uma vez por todas, não desacredita a Deus? Dá o dinheiro e fala assim, se Deus não fizer nada, a partir de hoje eu não acredito mais. Eu falei, tudo que eu preciso. Eu tava doido pra desacreditar. Você tava doido pra provar, né? Eu falei, tá bom, é isso mesmo. Ele tava pregando, mas eu tava, é pra mim, né? Uhum. Peguei os R$100 e levei. Aí ele pegou minha mão, falou assim, ó, daqui a 1 semana você vai voltar pra dar o seu testemunho. Aí eu falei assim, ó, tá bom. Nossa, que revelação do Espírito. 5 dias depois eu recebi essa ligação, comprando 600 livros que eu nem tinha escrito, acabei de escrever errado, rápido. Ele depositou na minha conta 1 dia depois, sem eu ter entregue os livros. E eu falei, era um grande sinal. Caramba. Então hoje eu sou um cara generoso, com tudo que Deus me pede, porque eu vi que Deus honra a generosidade. Hoje eu sou um cara que acredita em milagre, em palavras proféticas. Eu acredito em você ajudar o próximo. Eu acredito no poder da educação, porque a educação me levantou. Nessa época eu comecei a estudar, estudei o coach, estudei tanta coisa que me ajudou. Tudo vem de Deus, todo conhecimento vem de Deus. Muita gente fala assim, mas isso aí é para centrar no homem. Centrar o quê no homem se tudo vem de Deus, gente? Não tem jeito. O médico que está lá, que tudo vem de Deus, não tem jeito. Exatamente. Entendeu? Tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. Nós temos emprestado, né? A gente está passando por um tempo todo aqui. Conhecimento, seja ele qual for, tudo vem com a bênção e com a permissão de Deus, tudo sai dele. Então, eu aprendi muito nessa época a ser dependente de Deus e nessa época eu estudei a Bíblia de verdade. Que demais. Então, um amigo me ligou e falou assim, Thiago, você está muito mal ainda, né? Eu falei, cara, tô mal. Ele falou assim, vamos numa conferência. Você precisa escutar a palavra, cara, e tal. Eu tava já 9 meses sem igreja nenhuma. Eu falei, vamos. Mas aonde? Ele falou, no sul. Eu falei, não tem como ir. Aí ele falou, pega um cartão emprestado com alguém e a gente divide o quarto e tal. Aí eu peguei R$520 ou R$530 emprestado no cartão de um amigo, parcelei e fui lá pro sul assistir a conferência. Assisti sexta, assisti sábado. De sábado para domingo eu estava dividindo o quarto com um amigo, que é muito meu amigo até hoje, o Salles. E o Salles ronca muito dormindo. Ronca demais. Eu não estava conseguindo dormir. Disso de sábado para domingo. Já tinha assistido sexta e com os maiores pregadores do Brasil pregando. Era uma conferência muito forte. Umas 2, 3 mil pessoas assistindo. E eu dividi no quarto, ele pagando o hotel para mim, e eu dividi a passagem para ir no cartão e tal. Ele não estava conseguindo dormir porque ele estava roncando demais. Eu acordei e comecei a notar coisas que Deus estava me falando. Pela primeira vez eu achei a palavra inteligência na Bíblia. Eu nunca tinha reparado que a palavra inteligência aparece várias vezes na Bíblia. E eu li uma mensagem, um versículo que diz que com sabedoria a gente constrói uma casa, mas com inteligência a gente mantém. E aquilo começou a fazer muito sentido para mim, eu comecei a anotar aquilo. Muito bom. Entrou no meu coração. Eu anotei como se fosse um esboço. Eu não era pregador nem nada, né? Tinha alguma experiência, porque filho de pastor... já cresceu dava uma palavra meio, né? para os jovens, né? Não é que eu nunca tinha subido num altar, não é isso. Mas que eu não tinha o costume, ou não era uma coisa rotineira para mim. E aí, no domingo de manhã, sexta, sábado, no domingo de manhã, que era o encerramento da conferência, o preletor principal, o voo não pousou. Teve algum problema de neblina, o voo não pousou. E o organizador falou assim... Você tem
aquele livro que você está escrevendo tá aí? Eu falei, a gente buscou na gráfica. Ele falou assim, faz o seguinte, dá uma enrolada de 20 minutos lá, porque enquanto o cara pousa para te trazer ele para cá, aí fala alguma coisa aí. Do seu livro, né? De qualquer coisa. Fala qualquer coisa. Eu peguei e falei o que Deus tinha me dado na madrugada. Falei sobre inteligência. E ele me deu 20 minutos, eu entreguei a palavra em 19 minutos. Esses 19 minutos mudaram a minha vida, porque quando eu desci, eu tinha 72 convites, 72 em um dia, para começar a viajar ao Brasil e levar esse tipo de mensagem. E o que você pregou, Jesus amado? Aquelas, né? O que você fala? Tá no YouTube até hoje essa mensagem. Que legal. Tá no YouTube até hoje. E eu falei sobre você usar... basicamente eu falei que a fé resolve o impossível e o possível é a função da sua inteligência. Não adianta você pedir coisas para Deus que você tem que fazer. Muito bom. Entendeu? Deus, ele pensa em você, mas não pensa por você. Uau. Então tem coisas que você tem que pensar, você tem que fazer, né? Jesus pode te perdoar, mas ele não pode perdoar por você. Você vai ter que passar pela vergonha, pela humilhação ou pela força de vontade de pedir perdão. Sim. E inclusive é uma das condicionais mais sérias da Bíblia. Jesus falou, se você não perdoar, eu também não te perdoo. É duro, mas está escrito. Então o perdão é uma condicional muito séria na Bíblia. Sim. E aí aquilo mudou minha vida, eu comecei a viajar a vários lugares. Que demais. E com esse livrinho, debaixo do braço, Janine ficava no telefone, atendendo as chamadas do Brasil todo, e falou, ele pode levar os livros? Pode. Falei, Thiago, aqui é 100 livros, botava na mala e não sei o quê. E nesse ritmo, em um ano, a gente vendeu 52 mil livros debaixo do braço, e com esse dinheiro, a gente pagou a nossa dívida, que era muito alta. Imagino. Só que nesse um ano, assim, é que o testemunho é muito longo, né? Esse um ano eu sofri pressão, ameaça, gente me caluniando, gente falando, você não pode pregar, não, você deve, não, você é isso. Tudo que você imaginar, tentaram me destruir de todas as formas, e eu só continuava caminhando. Eu sempre falo isso. Se alguém te criticar muito, continua caminhando. Se alguém te elogiar muito, continua caminhando. A crítica e o elogio tem o mesmo poder de te paralisar. Então continua caminhando em cima daquilo que Deus te falou, independente de críticas ou elogios. Eu não caminho pelos elogios que me fazem e não deixo de caminhar pelas críticas que me fazem. Eu simplesmente caminho naquilo que Deus colocou no meu coração. Porque no final dos tempos, Deus vai me julgar pelo que Ele mandou fazer, não pelo que as pessoas me pediram para fazer. Uau. Então eu confio no que Ele falou. E a gente, passo a passo, foi crescendo, ajudando pessoas até chegar até aqui. Nossa, sensacional, gente. É muito inspirador ouvir a sua história, porque é aquilo, né? Para você ser uma autoridade, você precisa ter passado por situações. Não vale você... Por exemplo, eu poderia pegar o seu livro e ler a sua história e querer compartilhar aqui. Agora, você, né? Você passou por isso, você hoje ajuda pessoas a mudarem, acontecer uma metanoia na cabeça mesmo delas, né? E isso é demais, então que possa inspirar a sua vida, sabe? Você que tá passando por um problema e, enfim, tá nesse momento difícil da vida. E, Thiago, uma coisa que você falou que mexe muito comigo, que não adianta, quer dizer, não é que não adianta, é muito importante o conhecimento, mas é muito necessária a prática. Então, você por muito tempo conhecia a palavra, mas muitas coisas você deixou de pôr em prática, por isso que aconteceu tudo que aconteceu, que é como você disse, né? Então, acho que hoje a gente vê muito isso, das pessoas fazerem cursos e querer ser uma autoridade em algum assunto, mas elas não passaram por aquilo para poder vivenciar, para poder falar com propriedade, né? A pessoa que sofreu... por exemplo, você quebrou. Poxa, você tem autoridade para falar sobre isso, porque você passou por isso. Então, a importância da ação. Eu vejo muito isso na sua vida, eu vejo muito isso na minha vida. Para quem tá, tipo, passando por esse momento e vivendo um deserto, assim... É importante essa pessoa estar estudando, mas o que você pode dizer a mais para essa pessoa? Como que ela consegue praticar? Por exemplo, você ficou 9 meses... 9 meses para você ter uma ideia de fazer o livro. E o livro te trouxe as oportunidades para você sair dessa inércia que você tava, né? E quando você tá nesse momento, eu vejo que muitas pessoas não conseguem enxergar oportunidades. Você conseguiu, né, através do Senhor, acredito, mas muitas pessoas não conseguem, acham que elas não podem fazer nada, que ninguém vai gostar de nada. E o que você pode dizer para essas pessoas que estão passando por esse momento? Primeiro, realmente,
O que fez diferença... Eu tinha uma palavra de Deus sobre a minha vida. Mas o que fez diferença foi eu praticar isso. Por exemplo, Deus falou, chegou o tempo de você começar a compartilhar. As pessoas falavam, você não pode. Você está devendo. Você tem um histórico. Você é pobre. Você é limitado. Você não sabe falar. Você não tem nome. Eu não tinha nem rede social. Eu tinha 546 amigos no Facebook. Na época era amigos, né? Lembra? Não era nem página. Quando eu comecei, eu tinha 546 amigos no Facebook. Então, a opinião das pessoas ia totalmente contrário do que a palavra de Deus tinha vindo sobre a minha vida. Então, eu precisei confiar na palavra. Para isso, eu precisei botar algumas coisas em prática. Por exemplo, eu tive que perdoar todo mundo que tinha me ferido, me caluniado. Então, eu tive que realmente perdoar. Por exemplo, eu tinha muito problema de perdão por causa de todos os problemas emocionais do passado e tal. Eu falei, não, mas agora eu já quebrei uma vez, eu não quero quebrar nunca mais. Agora eu vou praticar a Bíblia mesmo. Perdoar é perdoar. Tive que perdoar todo mundo. Perdoar mesmo, perdoar, acabou o problema. Aí eu comecei, isso dá... Cumprir princípios libera promessa na minha vida. Porque várias promessas começaram a se cumprir depois que eu comecei a praticar os princípios. E aí eu comecei a falar, agora eu quero praticar todos os princípios. Por exemplo, a Bíblia diz, orai pelas vossas autoridades, para que vocês tenham paz na cidade e vivam uma vida tranquila. Então, eu não concordo com muitas autoridades, mas você nunca vai me ver com cartaz, hashtag fora e tal. Por quê? Porque eu estou orando por elas ao invés de estar fazendo isso, porque está escrito. Mas eu quero exercer o meu direito de cidadania. Pode fazer, eu não estou te proibindo, não. Só estou falando que está escrito. Né? O que está escrito é que eu tenho que orar. Eu oro. Muito bom. Deus coloca e Deus tira. Ele põe reis e tira reis. Está na Bíblia. Então existem princípios que eu aprendi quebrado e pratico assim. Eu sou obstinado em praticar princípios. E esse é o segredo do verdadeiro sucesso. Porque o verdadeiro sucesso não é ter dinheiro. O verdadeiro sucesso não é você ser conhecido. O verdadeiro sucesso é você, cumprindo princípios, Deus manifestar as promessas. É a única coisa que vai te dar longevidade enquanto Jesus não vem ou a gente vai. Ou seja, agora falando sobre autoridade. Se você só adquirir conhecimento, você pode ter uma pequena exposição, um pequeno holofote, um pequeno resultado agora. Se você tiver autoridade, que é batalhas vencidas, é diferente de você simplesmente ler um livro, ver uma palestra e adquirir conhecimento. Quando você vence numa área, agora você tem autoridade. A autoridade vai te dar essa longevidade que você precisa. Ou seja, muita gente já veio e já desapareceu, entrou e saiu. Mas quem tem autoridade no assunto fica por anos influenciando uma geração. Então, tudo que você passou, todo sofrimento, toda dor, na verdade, foi uma permissão divina para que hoje você tivesse autoridade nesse assunto. Que pena que você talvez ainda esteja reclamando e murmurando disso ao invés de estar usando para ajudar pessoas a nunca entrarem aí. Porque hoje eu estou vivendo o que eu estou vivendo porque eu saí da murmuração, saí das desculpas, peguei e falei, eu vou pegar isso que eu sofri e vou ajudar as pessoas a nunca passarem por isso. Agora, até eu quebrar, eu amava a imagem de super-herói. Depois eu entendi que a vulnerabilidade é o único caminho para Deus tratar com você. Porque quando você é vulnerável, você é humilde. E Deus resiste os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Exatamente. Quando você é vulnerável, as pessoas se conectam mais com você. Então, eu aprendi muita coisa depois que eu quebrei. Só que eu descobri, Jéssica, que nem todo mundo precisa quebrar para ter o meu resultado. Se a pessoa aprender, é por isso que eu tenho um clube de inteligência, por isso que eu faço a conferência Destino, porque eu falo, se você me escutar, Deus vai te dar experiências mais suaves. Todo mundo vai ter sua experiência. As boas e as ruins. Mas você não precisa quebrar, você não precisa ser humilhado, você não precisa... talvez você já tenha sido, então usa isso a seu favor. Se não foi, você não precisa. Se você realmente adquirir o conhecimento e colocá-lo em prática, isso é o que vai trazer os resultados que você espera na Terra e além do principal, que é botar o nosso nome no livro da vida e herdar a salvação. Amém. E, Tiago, uma coisa que eu vi, assim, o mais difícil que eu enxergo é a pessoa sair desse lugar de vítima. Sair desse lugar de, tipo assim, Deus está de mal comigo. A pessoa, que nem você falou, eu preciso perdoar. Eu preciso agir. Você precisa. Agora, a gente vê muito uma geração de que Deus não faz. Deus não tá comigo. Deus não me ajuda. Cara, a responsabilidade é sua. É o que você falou, né? Deus já fez tudo que tinha que fazer por você faz 2000 anos. 2000 anos atrás, tudo que ele tinha que fazer por você foi feito. Ele te deu vida eterna, vida em abundância, saúde, paz. Ele te deu libertação. Ele te deu perdão dos pecados. Tudo que você realmente precisa já está feito.
2.000 anos já se passaram desde que foi feito. Então o que você precisa fazer agora é cumprir os princípios que ele deixou para você receber toda essa herança, toda essa promessa. Então não vem com esse negócio que Deus não está fazendo na minha vida. Deus já fez na vida de todo mundo. Uns estão colocando em prática e estão herdando as promessas, e outros estão brincando de igreja, ou brincando de Deus, ou brincando de outras coisas, e não estão querendo levar a sério o que já está escrito. Eu costumo brincar que depois que eu aceitei ser usado por Deus, eu já não tenho mais opinião, eu só falo o que está escrito. Amém. Tiago, o que você acha de tal coisa? Eu não acho nada. Eu vou ver o que está escrito sobre isso. Muito bom. Então, se você praticar o que está escrito, você vai poder dar saltos na sua vida que seus pais não deram, que suas gerações nunca sonharam em dar. Você vai poder chegar a lugares que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. O que eu estou vivendo hoje, aos 40 anos de idade, eu nunca nem sequer imaginei. Eu não consigo nem imaginar. Eu nunca sequer nem imaginei. Meus sonhos, aquele sonho bem longe, estava muito aquém do que eu vivo hoje. Ou seja, quando a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores que o nosso, ela está certa. Que os caminhos dele são mais altos que o nosso, ela está certa. Tudo que você estiver pensando aí, Deus tem um projeto ainda melhor para você. Que coisa, né? A gente só precisa realmente confiar na palavra. Tiago, mas eu não tenho uma palavra de Deus. É porque você não está nos ambientes certos. Porque no ambiente certo, palavras viram decretos na sua vida. Uau. Então, em vez de você estar indo a ambientezinhos que só estão jogando informação errada, fofoca, coisa que não tem nada a ver na sua cabeça, comece a ir nos ambientes certos. Para você ver se não vai vir uma palavra sobre a sua vida. E se você tem uma palavra, você já tem tudo. Porque com uma palavra agora é só você cumprir o que está escrito e as coisas vão acontecer e de forma acelerada na sua vida. Amém. É assim que funciona. Eu vejo muito isso na minha vida. Quando eu eliminei existem as distrações, claro, né, Tiago? Muitas distrações. O que tá te distraindo daquilo que Deus chamou pra ser? Quando eu era mais novinha, eu sabia que Deus ia me usar com a comunicação, atriz, fiz balé, eu sempre fui assim. Só que eu ficava distraída. Quando eu parei e comecei a olhar e entender quem eu era, o que Deus estava falando sobre a minha vida, eu lembrei das promessas que ele fez. E aí sim eu comecei a dar passos em direção a isso. Mas eu queria, Tiago, se você pudesse dar 3 dicas aqui pra pessoa sair da vitimização. Porque isso é o que mais me irrita. A pessoa se colocar nesse lugar. O mundo tá de mal comigo, minha família é ruim. Cara, a vida de ninguém é perfeita. Todo mundo tem problema, todo mundo tá passando por uma batalha. Então, vai aí, 3 dicas do Tiago pra você deixar de ser vítima e começar e ter essa virada de chave. Primeiro tem que lembrar que por mais triste seja a sua história, tem gente aqui do lado que tem história mais triste que você. Você vai numa igreja e escuta o testemunho do irmão do seu lado e fala, o cara sofreu mais do que eu. Então para com essa história que você é o maior sofredor, a maior sofredora do mundo. Tá bom? Não é. Tem gente que sofre muito mais do que você. Eu acho que existem dicas muito importantes bíblicas, inclusive, da gente sair dessa inferiorização, dessa limitação que a gente coloca na gente mesmo. Né? Por exemplo, a Bíblia diz tudo é possível ao que crê. Tudo não é algumas coisas são possíveis. Tudo é tudo. Só que é ao que crê. E acreditar, ter fé, é uma coisa muito difícil. As pessoas acham que tem fé em Deus, mas Pedro também achava e afundou. Pedro andava com Jesus e afundou. Não pensa que é fácil ter fé, não. Não mesmo. Tá? Então o primeiro conselho que eu te dou é: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você vê mais... Eu vejo Netflix, tá? Mas se você vê mais Netflix do que escuta a pregação, tem algo errado com você. Você não vai ter o nível de fé que precisa. Então, eu não sou um cara religioso, no sentido de dogmas, paradigmas, não. Eu sou um cara muito espiritualizado, muito conectado com Deus, mas não sou um cara religioso. Mas eu entendo que se eu não escutar mais a palavra de Deus do que qualquer outra coisa, eu não vou ter a fé suficiente para lutar minhas batalhas do dia. Muito bom. Para sair da vitimização, para sair meu pai me abandonou, não sei o quê. Tem gente até hoje, eu queria usar uma palavra aqui, mas não pode, porque a gente é crente. Tem gente até hoje que quer botar culpa. Eu tô assim por causa de governo. Gente, já entrou o governo, já saiu o governo, tua vida não muda porque você não tomou essa decisão. Para de transferir culpa para governo, pro padre, pro pastor, pro fulano, pro pai que te abandonou. Chegou a hora de você fazer. Então, primeiro, aumente seu nível de fé escutando a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Segundo, para de terceirizar a culpa. Foi o fulano, por causa do ciclano, por causa de governo, por causa disso.
não é culpa de ninguém. A culpa é somente nossa. Aliás, eu escrevi um livro recentemente, acabei de lançar, chamado O Problema é Seu. Sim, eu vi. Porque as pessoas adoram falar que estão em problema por causa dos outros. O problema é seu. Enquanto você não reconhecer que o problema é seu, você não vai sair dele. O filho pródigo reconheceu que ele criou o problema, não teve anjo na história, não teve Deus dando uma palavra, não teve nada. Ele reconheceu que tinha criado o problema, foi lá e resolveu sozinho. Sim. A Bíblia nos dá base para você acreditar que, lógico, por causa do Espírito Santo de Deus na sua vida, lógico, por causa da base da palavra de Deus, mas que você que tem que ter a atitude de levantar e resolver. Né? Então, essa questão de se fazer vítima, de se fazer de coitado, o coitadismo é muito forte em algumas pessoas. Isso, graças a Deus, eu não tive. Eu sempre falei, vou sair, vou trabalhar, vou conquistar, Vou e Deus atrás, é comigo, né? e vambora. E eu nunca tive medo de trabalhar. Tem muita gente que quer ser prosperar. Eu falei, você gosta de trabalhar, meu filho? Porque oração não dá dinheiro, tá bom? Já vou te adiantar, senão as irmãs do ciclo de oração estariam ricas. Tá? Então, assim, ó, não confunda, não. Se você quer dinheiro, não vai pra igreja, não. Abre um CNPJ e vai trabalhar. A gente vai pra igreja para edificar nosso espírito. A gente vai pra igreja para aumentar nossa fé. A gente vai pra igreja para estar num ambiente que aumenta a nossa devoção por aquilo que realmente importa, que é o Espírito Santo. Uau. Então, só não confunda. Então, as pessoas, por não desenvolverem sua inteligência, estão confundindo as coisas e por isso ficam sem resultado nenhum na vida. Eu estou na igreja há 20 anos e nada acontece porque você não está fazendo nada. Porque tem gente que está indo e está acontecendo em 2 meses. Então, isso. Essa é a verdade. Muito bom, Thiago. Entendeu? Então, chegou a hora de a gente tomar uma atitude para mudar a nossa vida. Muito bom. Então, Thiago, primeiro ponto, aumente a sua fé, muito bom. Segundo ponto, qual que era o segundo ponto? Esqueci? Não terceirize. E o terceiro? Vai lá e faz, igual o filho pródigo. Identifica Muito o bom. problema, vai lá e faz. Vai lá e resolve. Ação, gente. Oração, agir. Não tem, né? não tem outra coisa. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. É muito melhor você ser corrigido por Deus porque começou a fazer e não era bem assim do que não fazer nada. Muito bom. Porque até a correção de Deus, a Bíblia diz, só corrija quem ama. Você vai conhecer o amor de Deus na correção. É isso. Se não fizer nada, você não vai conhecer nada. Então é melhor começar a fazer, mesmo errado. Deus, não é assim não, meu filho, é mais pra cá. Que Deus ama, ele corrija quem ama, do que você não fazer nada, que aí você não vai ter nada. Exato. Nem correção você vai ter. Quanto mais amor, quanto mais... Então tá na hora de agir. Muito bom. Os seres humanos têm um problema muito sério com a acomodação. Ao ponto de se acomodar com os próprios erros, com a própria desgraça, né? Tem aquele estudo que bota o cachorrinho numa gaiola e começa a dar choque do lado, aí ele sai. Aí dá choque desse, ele sai. Quando começa a dar embaixo, ele fica incomodado, passa um tempo, ele acostuma. Assim somos nós, com nossos problemas, com nossos erros, a gente vai acostumando. E chegou o tempo da gente não se acostumar mais com a escravidão, em qualquer área da sua vida, não se acostumar mais com a ignorância, não se acostumar mais com a pobreza. E pobreza, a pobreza financeira é a menorzinha delas. A pobreza espiritual é a pior e a pobreza emocional que te destrói de verdade. Uau. E a gente está se acostumando com isso. Mas eu acredito que existem canais como esse da Jessie, que está surgindo positivamente, canais como outros homens e mulheres que Deus está levantando para te despertar. Para você começar a tomar uma atitude, porque eu vou repetir, Deus já fez o que tinha que fazer por você. Amém. Deus já deu o que você precisava. Agora é com você. Pega essa chave aí, Brasil. É isso. Eu sempre falo, oração. O que tá escrito? Ação. Agir. Então você tem que agir. Você pode orar, mas se você ficar em casa orando lá, orando, Deus, ele é a nossa provisão. Mas a gente precisa fazer o natural para ele agir no sobrenatural, né, Thiago? E, Thiago, você tava falando aqui, eu fiquei pensando, quem são as pessoas que hoje, óbvio que o que mais nos inspira é Jesus, mas hoje quem são as pessoas que te inspiram? Porque você me inspira como uma comunicadora, eu gosto muito de estudar comportamento humano, tô ajudando muitas pessoas isso no meu Instagram. Eu recebi uma promessa quando eu tinha 17 anos, que eu deveria estudar psicologia. Aí eu fiquei olhando pra cara do cara, assim, né, no meio de uma oração dos coques, sabe? Ó, Deus manda te falar, estuda psicologia. Aí eu fiquei assim... Nossa, nada a ver, meu. Você é atriz. Tipo, achei péssimo. Eu falei, ai, mãe, esse cara nem sabe nada. Nem foi Deus que falou. E hoje, eu falo assim... Hoje não. Quando eu já era atriz, eu falava... se eu estudasse psicologia, eu entenderia melhor como fazer o personagem. Então já começou a fazer sentido. E hoje faz mais ainda. Então você me inspira por isso. E quem são as pessoas que te inspiram? Que eu vou começar a assistir também. Aquelas...
eu tive o privilégio, que foi uma coisa que eu pedi a Deus, eu pedi poucas coisas para Deus na vida. Por exemplo, eu nunca pedi nada material a Deus. Muito bom. Nunca. Eu nunca falei, Deus me dá um carro. Deus me dá um jato. Deus me dá uma casa. Deus me dá... Eu só falo, Deus, eu tenho uma necessidade, tu conhece o meu coração. Seja o que for. Seja de uma casa maior, porque eu tenho 4 filhos, né? É uma pequena ONG que nós temos lá em casa. Mas eu nunca fiz pedidos específicos para Deus materiais. Eu pedi poucas coisas a Deus e todas ele realizou. Uma das coisas que eu pedi a Deus é que eu fosse amigo das pessoas que eu mais admirava. Uau. E hoje eu sou amigo das pessoas que eu mais admiro na vida. Então cada um me inspira numa área. Por exemplo, na área da fé eu aprendo muito com o Casti Luna, que é um pastor guatemalteco, que tem uma das igrejas mais incríveis que eu já vi na vida. E é um amigo hoje, um mentor na área de fé. Eu nunca aprendi sobre fé como eu aprendi com ele. Que demais. Na área de exposição da palavra, o T.D. Jakes, que também hoje somos amigos, que também é um mentor na área espiritual para mim. Um pouco antes da pandemia, estivemos almoçando junto na casa dele, lá em Dallas. Que demais. Eu tenho o Augusto Cury como escritor, né, um cara fantástico para expor a parte da mente humana. Então, assim, tem várias pessoas que eu quis me aproximar, porque me inspiravam muito, me ajudavam muito a crescer. Por exemplo, na área de liderança, eu cresci lendo John Maxwell. E na nossa última conferência, o John Maxwell veio dar palestra. Foi uma coisa assim. Que loucura, a gente se falar por telefone. Eu falei, meu Deus, eu cresci! Tô há 30 anos lendo esse cara e agora tô falando com ele no telefone. É muito, olha só. A gente não consegue nem imaginar o que Deus pode fazer na nossa vida. Então, eu tenho muitas pessoas que me inspiram, assim, que me despertaram. A minha grande inspiração, assim, de vida, já li tudo sobre ele, estudei tudo, já fui no museu dele várias vezes em Atlanta, é Martin Luther King Jr., era um pastor batista, mas que o impacto dele não foi em 4 paredes, o impacto dele foi na nação inteira, consequentemente no mundo inteiro, porque se um negro pode hoje entrar num restaurante, pode votar, é por causa do propósito de um pastor negro chamado Martin Luther King Jr. Então, eu faço muitos eventos pelo Brasil, pelo mundo. A gente fez um evento em Belém do Pará, 23 mil pessoas estavam no evento. Quando eu desci, o assessor que estava comigo falou assim, Thiago, tem 2.000 pessoas na fila para assinar livro. E eu falei assim, tá. E ele falou assim, você não tá feliz com tudo? Cara, tem 23 mil, uma multidão. Ele falou assim, você entendeu o que tá acontecendo? Eu falei assim, claro que eu entendi, a gente tá atrasado. Aí ele falou, o quê? Não, cara, tá muito bom as coisas. Eu falei, não, cara, eu já vou fazer 40 anos. E a gente tá falando para 23 mil pessoas. Martin Luther King com 34, sem internet, sem Google, sem YouTube, botou 300 mil pessoas em Washington DC para escutar que ele tinha um sonho. I have a dream. Então, a gente está muito longe, desculpa. Isso aí. Ou seja, isso aqui é muito importante. Quem você tem como referência vai nivelar os teus resultados. Tem gente que não tem nada e está orgulhoso porque está se nivelando por baixo. Não tem referência boa. Exato. E quem nivela lá em cima, sempre, além de guardar humildade, sabe que não tem tanto assim, sabe que está longe ainda. Então, essas foram basicamente as referências que me trouxeram até aqui. Eu sempre penso assim, quando eu vou postar alguma coisa, é engraçado isso, né? Às vezes eu recebo muita proposta de publicidade, grandes empresas, bancos, gente grande. Eu sempre penso, será que Martin Luther King Jr. faria comercial para esse banco? Eu não consigo, eu nego assim. Não, quero não. E tem coisas que eu aceito porque eu falei, eu consigo ver ele fazendo isso. Olha que demais. Então, quando você tem uma inspiração, você consegue, inclusive, tomar decisões baseadas. Qual é o legado que eu quero deixar? Entendeu? Se ele fosse e fizesse aquilo, será que ele estaria na história do jeito que está e tal? Então, é basicamente essas pessoas que me inspiraram e, com exceção de Martin Luther King Jr., todos os outros, Deus me deu a oportunidade de conhecer. Nossa, que demais. É isso, é muito importante a gente ter uma referência, alguém que nos inspira, um parâmetro, né? É aquela coisa, muita gente não tá chegando em lugar nenhum porque nem sabe pra onde tá indo. Né? Você tem que saber. Eu gosto muito de perguntar para as pessoas que eu admiro e que eu estudo, e que eu assisto, e que eu vejo, porque se eu aprendo com você, você aprende com ele que aprendeu com outra pessoa, e isso é a beleza do conhecimento e em servir pessoas, né, Thiago? Eu escutei você falando também sobre isso. O sentido da vida é você servir as pessoas, sem ajudar dúvida. as pessoas. Então faça o que você souber fazer
compartilhe. Ajude as pessoas, sabe? Eu tava até ouvindo você no Café com Destino, gente. Ó, quem não escuta, escutem. 6h57 da manhã. Segunda a sexta, 6h57 da manhã, todo dia. E tá demais lá, porque... E aí você fala, né, que... Ai, esqueci o que eu ia falar agora. tive um... Pessoas... Peraí, o que era mesmo? Que eu tava falando de... lembrei. Que a gente vê uma geração com muita depressão, né? Muita. Tipo assim, pessoas... Assim, glória a Deus a minha família ter uma qualidade de vida boa. Meu pai também teve uma história de vida maravilhosa. Meu pai tirava leite desde os 8 anos de idade. E não teve faculdade. E hoje a gente tem uma qualidade de vida legal. Estudei em escolas legais. Os meus irmãos também, nós somos em 4 também. Eu vejo assim, tipo, até na minha própria família, assim, pessoas muito próximas, com crise existencial. Ai, ingrata. Aí você falou, quer a salvação para nunca entrar numa depressão? Óbvio que é ter o Senhor, cuidar da sua fé e tudo mais, mas é você ajudar pessoas. Você nunca vai entrar numa depressão, né? Você vai dar um sentido pra sua vida. Então é sobre isso também. A gente parar de ficar pensando que é sobre nós e pensar nos outros. Porque quando você ajuda alguém, você automaticamente é ajudado, né? Se isso não fosse verdade, Bill Gates não estaria doando 70 bilhões de dólares como doa, e ele escolhe doenças específicas e doa e luta para extinguir aquela doença. Então, a poliomielite, a malária na Ásia, doenças seríssimas. Ele e a Melinda usaram os bilhões que ganharam para acabar com doenças. Então, mas por que eles fizeram isso? Não é porque eles são bonzinhos. É porque eles querem encontrar o sentido de vida, e 70 bilhões não foi suficiente para dar sentido. Caraca. Então, a gente precisa entender que o dinheiro é um potencializador de várias coisas, mas ele nunca te dá sentido de vida, nunca. Ele não facilita nada do que é espiritual, e também ele não te dá relacionamentos de verdade. Então, o dinheiro é muito legal, é muito importante para várias coisas. Por exemplo, eu sempre paguei conta de luz com dinheiro, nunca paguei com a paz do Senhor. Né? Até tentei paz do Senhor, você libera a conta esse mês, não, eles cortam. Então, você precisa do dinheiro para várias coisas, mas sentido de vida não é uma delas. Uau. O que você precisa é ajudar pessoas, é dar a vida por pessoas, e nunca vai te faltar esse senso existencial. Sensacional. Thiago, pra gente finalizar aqui, foi maravilhoso estar com você. Obrigado. Muitos aprendizados, eu tenho certeza que vocês também. Depois compartilha lá os aprendizados, as chaves, os insights, as frases. Um versículo que tá no seu coração, assim, que você tem meditado essa semana? Olha, não é o que eu meditei essa semana, mas é o versículo que guia a minha vida. Sobre todas as coisas que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dali saem as decisões da vida. Coração é citado na Bíblia mais de 986 vezes como sede das emoções. Quando fala guarda teu coração, não está falando guarda esse músculo que está aqui. Né? Está falando guarda tuas emoções, porque dali vão sair as decisões da vida. Com quem você vai casar, a faculdade que você vai fazer, quem vão ser teus amigos, o próximo passo da tua vida, a empresa ou o ministério que você vai tocar. Tudo isso vai sair daqui, das tuas emoções. Se as suas emoções não estiverem em ordem, tudo vai ficar desordenado. Se você não aprender a governar suas emoções, você não governa mais nada. Então acredita na Bíblia. Sobre todas as coisas, guarda o teu coração, guarda as tuas emoções. Maravilhoso. Sensacional. Muito obrigada, Thiago. Obrigado, Jess. Obrigado, pessoal. Muito feliz de estar aqui no Positivamente. Obrigado pelo convite. Ai, que demais. Muito feliz. Tenho certeza que vocês aprenderam muito e saíram inspirados e agindo, né, galera? Porque a gente tem que ler a palavra, pôr em prática. Ler a palavra, pôr em prática. Errou? Vai e não erre mais, né? A palavra fala isso. Isso aí. Então, sigam a gente lá nas nossas redes sociais. Podcast não acaba aqui. Terão vários conteúdos incríveis. E muito obrigada. A gente se vê a próxima terça-feira às 19 horas. Um beijo, gente!